Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, né? Espero que nesse momento de isolamento social vocês também estejam aproveitando para estudar, né? Nós não podemos interromper esse processo de aprendizagem, né? Essa rotina de estudos. Então, pensando nisso, essa semana nós vamos revisar os desafios das 5 primeiras aulas. Então, começando, né, o primeiro desafio vem propor a vocês que vocês escrevam, né? Na verdade, descrevam quais são as funções e em quais níveis do ensino o profissional em pedagogia poderá atuar dentro de uma escola. Então, esse profissional só pode dar aula, só pode lecionar educação infantil, ele pode lecionar também no ensino fundamental, nas séries iniciais. Será que o pedagogo pode dar aula no ensino médio? O pedagogo pode ser coordenador, pode ser supervisor, de repente ficar na gestão da escola. Então, o que esse desafio vem propor é exatamente isso, que você descreva, né, a partir do que a aula nos mostrou, né, e dos textos que vocês certamente já leram, e até mesmo da percepção na prática, né? A maioria de vocês já estão na escola, então vocês conseguem ver aí essa atuação do pedagogo em loco. Então, onde é que esse profissional pode trabalhar? Onde é que vocês vão poder trabalhar depois de formados? Então, o primeiro desafio fala sobre isso. E o segundo desafio, gente, eu achei bem interessante e bem atual para o momento que a gente está vivendo, né? O segundo desafio vai tratar sobre ética profissional. E ele vai trazer o seguinte problema, né? Você está numa escola, né, trabalhando, e aí de repente essa escola deixa de te pagar e diz que vai começar a pagar o teu salário atrasado em parcelas. Então você vai receber parcelado, mas a tua aula, né, a tua prática, as tuas obrigações diárias, elas vão continuar. Você não vai trabalhar parcelado. Você vai receber parcelado, mas vai trabalhar normal. Então, o desafio vem fazer essa pergunta, né? Como você mediaria as tuas demandas práticas que se mantém contínuo crescimento e necessitando de urgência da sua atuação, enquanto as questões organizacionais atravessam o sentido e o propósito do seu trabalho? Essa pergunta bonita quer dizer o seguinte: o que você faria, como você agiria se o teu salário tivesse atrasado, mas que você tivesse que continuar a trabalhar? Será que a tua motivação será a mesma? Será que isso vai passar para o teu aluno? E se essa desmotivação, né, passar para o teu aluno, será que vai fazer bem? Será que é importante que a família saiba que você está com o salário atrasado? Então, são questões éticas, né, questões administrativas que podem sim espelhar na tua prática docente. E aí, como é que você agiria? Essa é a pergunta, né, que o desafio 2 quer que você responda. A maioria também já fez já respondeu esse desafio, algumas respostas bem inusitadas, mas quem não fez ainda eu gostaria de saber. Como é que você agiria? Salário atrasado, mas tendo que trabalhar. Você já escutou falar em projeto político pedagógico? Eu acredito que sim. Principalmente se você assistiu a aula número 3, né? Certamente o PPP é o documento mais importante, ou um dos mais importantes, que a escola tem que ter em mãos para ter um bom planejamento na sua rotina escolar, no seu cotidiano escolar, né? É um documento que é feito com a participação de todos, então a comunidade escolar, né? Os pais, os professores, a gestão,
os alunos, então todos juntos, pensando numa gestão democrática da escola. E aí o desafio 3 vem nos propor uma situação, né? Tem lá o professor de Química, que costuma fazer bastante experimentos na escola, né? Mas não tem material. E muitos dos materiais que ele utiliza, ou ele vai comprar do próprio bolso, ou ele vai lá improvisar com o que ele tem. Então os alunos, achando super interessante, vai lá e reivindica que o laboratório da escola seja reaberto. E aí vão, junto com os pais, conversar com a gestão, né, com a diretora, para que a diretora compre esses materiais com os recursos que a escola tem. E aí a diretora, né, diz que perdão, aqui o vídeo, a câmera mexeu um pouquinho. Então a diretora vai e diz que não pode comprar os materiais, né, porque tem assuntos mais sérios que precisa fazer com aquele dinheiro. E aí, na sua opinião, a diretora pode simplesmente engavetar o projeto? Como é que o professor, né, como professor, o que você diria à diretora nessa situação? Eu queria que vocês justificassem a resposta de vocês. Também pensem no lado da diretora, né? A diretora certamente tem coisas, né, importantes, tão quão, né, a compra do material. Mas a diretora pode agir dessa forma? Não vou comprar porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. Então, como você agiria enquanto aluno, enquanto professor, enquanto diretor? Eu quero saber o que você faria. Então, o desafio 3 vem propor isso aí. A aula 4 vai propor a organização social da classe e dos conteúdos. Eu percebi que esse desafio até agora foi respondido por pouquíssimos alunos. Talvez pela maneira rebuscada que o desafio se propôs. Mas é muito simples, gente. Do que eles pedem é que vocês mapeiem a sala, vocês façam lá, desenhem mesmo uma plantinha baixa de como ficaria a sala. Então, aqui o quadro, aqui a banca do professor, aqui são, se você quiser colocar de maneira tradicional as bancas, aqui são as fileiras das bancas, aqui vai sentar tal aluno, tal aluno, tal aluno. Você vai nomear os alunos. E depois ele quer que vocês coloquem os critérios dessa arrumação, dessa organização da sala. Então, por exemplo, os alunos fulano, ciclano e beltrano, porque tem altura menor, são os menores da sala, ficaram nas primeiras cadeiras. A aluna ciclana ficou na segunda banca porque ela tem um problema de visão. O aluno tal, cadeirante, ficou próximo à porta para melhorar, né, a questão da locomoção. Intercalamos meninos e meninas para evitar conversas durante a aula. Então eles querem que vocês façam, o desafio quer que você faça isso, que você desenhe a sala, mapeie a sala e faça um relatório justificando essa organização da sala. Você pode pensar assim, mas que besteira, né? Para que isso? Quantas vezes, gente, na nossa prática pedagógica, a gente precisou fazer essa organização da sala. Muitas vezes aí na sala de vocês, eu organizo a sala de tal forma que eu consiga fazer ter um rendimento melhor, né, com a turma. Infelizmente a gente não teve muitas aulas presenciais, mas quando tem, o professor começa a perceber, tal aluno gosta de conversar com tal aluno, é melhor dividir. Na hora de formar o grupo, não vou deixar os grupinhos juntos, vou tentar mesclar aí para ter um melhor rendimento. Então, quando a gente vem com a proposta, né,
já pronta, com planejamento já pronto, desde as primeiras aulas, a gente consegue ter um rendimento melhor da turma. E quem está na educação infantil e nessa educação básica, geralmente fundamental, séries iniciais e séries finais, sabe que muitas vezes é preciso esse tipo de planejamento. Então o desafio 4 está querendo isso. É muito simples, tá? É só você pensar na sua prática que você faz isso rapidinho. Usa a imaginação, coloca o nome dos alunos e se colocar Moacir como aluno, coloca Moacir na primeira cadeira, tá certo? Valeu? E agora vamos finalizar essas explicações de desafios com a aula número 5, né? Relações interativas em sala de aula. A dinâmica do cotidiano entre professores e alunos. Gente, é muito ruim quando a gente tem um professor que a gente não se identifica, não é? Quando a gente tem um professor que não consegue ter uma dinâmica de relação afetiva com o aluno. O aluno espera do professor empatia, confiança, entre outras ações, né? Ele quer que o professor, ele não gosta quando o professor é muito severo, mas ele não gosta também quando o professor não cobra. Enquanto pedagogos, né, enquanto futuros pedagogos, vocês vão ver que muitas vezes essa relação é fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Dependendo dessa relação, esse processo pode ser satisfatório ou não. Então, enquanto professor, enquanto pedagogo, a gente tem que saber dosar, né? Para não ser severo demais, para não ser também flexível demais. Enquanto alunos, vocês sabem que muitas vezes o professor tem que ficar lá cobrando, exigindo, porque senão o aluno não vai fazer as atividades, não vai encarar de forma coerente esse período que ele está na sala de aula. Mas, se é severo demais, o aluno toma um choque lá, meio que se assusta. Então, a aula número 5 vem tratar justamente dessas relações. Relações interativas, né? Relações que são mutantes, mas que são imprescindíveis, como eu disse, para o processo de aprendizagem. Então, o desafio 5 vem propor que vocês organizem, né, um pequeno texto dissertativo, tá? Falando sobre um projeto interdisciplinar, onde demonstre, né, uma clara preocupação com esse estabelecimento dessa relação de interação entre professor e aluno. Em resumo, vocês vão fazer, né, rabiscar aí um projeto que mostre esse cuidado dessa relação. Então, de repente, um projeto de Dia dos Professores. Então, os alunos, isso é só um exemplo, tá, gente? Não pode copiar esse não, tá? Então, nesse projeto, os alunos vão fazer a biografia de um professor e apresentar lá na culminância vai ser a apresentação dessa biografia. Percebam, os alunos vão entrar em contato com esse professor, vão pesquisar a vida do professor, então vão conhecer o professor além do profissional, vão conhecer também o pessoal. E muitas vezes, quando a gente conhece a vida, né, de um aluno, quando a gente conhece a vida de um professor, quando a gente sai um pouquinho das paredes da escola, a gente começa a perceber não só o profissional, mas a pessoa que tem ali. E aí a gente começa a ter um olhar diferenciado para aquela pessoa. Então esse projeto, ele com certeza tem aí entre os seus objetivos um claro intuito de estreitar esses laços nessa relação entre professor e aluno. Isso foi só um exemplo, mas vocês podem ver
muitos outros exemplos, podem pensar em muitas outras atividades. E aí vocês fazem esse projeto. Ah, meu Deus do céu, mas assim que é um projeto. Não, não precisa colocar a mão na cabeça não, tá? É só o esboço de um projeto. O projeto seria assim porque ia mostrar esse objetivo aí que tem a ver com essa preocupação no estabelecimento dessas relações. Então, parece complicado, mas não é. Mas também não é simples, porque desafio é desafio. E eu sei que vocês não têm medo de desafio, né? Vocês são uma turma muito massa. Então, gente, tá aí os 5 desafios. Vocês precisam responder esses 5 desafios até a próxima aula, porque aí é quando eu vou fechar as notas de vocês. Então, as notas de vocês vai ser a partir, né, a análise desses desafios, dos exercícios da plataforma e um pequeno exercício mais para a gente ver como é que está a questão da turma, que eu vou passar pelo Google Formulário já na próxima semana. Talvez essa semana ainda eu poste e a gente conversa no grupo, tá certo? Então, eu espero ter elucidado aí algumas dúvidas de vocês sobre esses desafios, e caso, né, tenha algum questionamento, estou às ordens para tirar as dúvidas, tá bom? Beijo!